A empresa VTC Log, um dos principais alvos da CPI da pandemia, venceu uma licitação do Ministério da Saúde para prestar serviços de armazenagem e transportes de insumos. Essa é uma apuração de Caio Junqueira e eu converso com ele agora. Caio, explica essa história para a gente, mas principalmente, existe alguma tentativa de anular esse resultado, especialmente porque a gente lembra e como a gente lembra do que viu e ouviu na CPI? Isso, Márcio, caso bem interessante esse, né? Essa licitação, resultado saiu no final do mês passado, né? Ainda era inédita, né? Não tinha sido vindo a público ainda. Ela é no valor de 550 milhões de reais. Lembrando que a VTC, ela tem ali, ela já atua ali no Ministério da Saúde há alguns anos e isso ensejou, inclusive, uma investigação na CPI da pandemia. Essa empresa acabou sendo indiciada, os seus sócios, né, os acionistas acabaram depondo na CPI. A CPI da pandemia, durante o governo Jair Bolsonaro, se dedicou bastante tempo a ela, tanto que ela constou no relatório final do senador, que era o relator Renan Calheiros. O que aconteceu? A investigação na época gerou um pedido de indiciamento nesse relatório, era por conta de um jogo de planilhas, né, de um aditivo que foi feito durante o contrato ali do governo Jair Bolsonaro. O que acontece? Passou o tempo, segundo a empresa, eu conversei hoje ali com o pessoal ali, com a própria assessoria da empresa, me disseram que o Tribunal de Contas da União investigou e não encontrou nenhuma irregularidade, que também o Ministério Público Federal não chegou a nenhuma apuração conclusiva, a despeito de todo o auê que foi feito pela oposição, que hoje é base aliada do governo Lula, em torno dessa questão da VTC Log. Bom, essa licitação abriu o resultado no final de maio e aí que agora está em fase recursal. Tem dois pedidos, né? Duas empresas que foram derrotadas nessa licitação que estão apontando que houve falhas no edital que levou a um direcionamento, a uma facilitação para que a VTC Log vencesse. E, portanto, a resposta que o Ministério da Saúde nos deu foi exatamente essa, que ainda está em fase recursal, mas não deixa de ser curioso, porque a gente tratou bastante sobre esse assunto, queimou bastante energia, e é interessante quando a gente olha os posicionamentos, por exemplo, na época do senador Humberto Costa, da senadora Elisiane Gama, que eram ali a tropa de choque da oposição na CPI, bem duros os posicionamentos, praticamente quase conclusivos em relação a irregularidades da VTC Log, 2 anos depois ali, fechando um contrato de 550 milhões, vencendo uma licitação de 550 milhões no governo Lula. Márcio. Obrigado, Caio Junqueira.